vocês estão? Espero que estejam bem. Estou ótima, graças a Deus. E hoje eu vim fazer um convite para você. Vim te chamar para estudar comigo a lição da revista da Escola Dominical, que é desse primeiro trimestre, que tem como título A Supremacia das Escrituras. Vamos estudar juntos a lição número 7? Bora? Aí sim, hein? Antes de começar a estudar, quero te dar uma dica importante. Sempre que a gente for estudar a revista ou for estudar a Bíblia, é muito importante que você esteja com uma caneta, um bloco para você fazer anotações, um papel, uma folha e uma Bíblia, principalmente, ai meu Deus, uma Bíblia e também um dicionário, tá bom? Antes da gente prosseguir, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí em se inscrever, ativa o sininho, tem um sininho aí ao lado do inscrever, para você não perder nenhuma notificação. Assim que eu sempre postar um vídeo, você é o primeiro a ficar sabendo. Então não esquece. E já dá aquele like, já dá um curtida aí, tá bom? Para ajudar o canal, tá bom? Então, sem demora, vamos estudar? Gente, a lição desse domingo vai ser a lição de número 7, que o título é A Bíblia Transforma Pessoas. Eu já fiz aqui algumas anotações, né, que nós vamos conversar ao decorrer do vídeo. Vamos aqui primeiro para a leitura bíblica, que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 11, e Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 6. Hebreus 4, ele diz assim: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Coríntios vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer aqui? Vamos analisar, refletir um pouco sobre esse texto que foi escolhido, né? Sobre esses dois textos que foram escolhidos, que foi Hebreus e Coríntios. Quando Hebreus ele começa falando assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Qual que é o repouso que ele está falando? Aqui ele está nos falando sobre o céu, sobre o descanso, né? E quando ele fala o mesmo exemplo de desobediência, ele está se referindo a quem? Aos israelitas. Então ele está dizendo para a gente não cometer o mesmo erro e a mesma falha dos israelitas, né? E aí Coríntios ele vem dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, as armas que nós utilizamos para vencer desafios, para vencer tudo aquilo que vem ao nosso encontro, não são as armas da nossa carne, não é com aquilo que nós vemos, mas sim através do Espírito Santo, através das armas do Espírito, né? E aí nós vamos ver aqui, vamos refletir também sobre o título, né? Por que que a Bíblia transforma? Quando a gente lê esse título, a Bíblia transforma. Sim, a Bíblia transforma, porque ela tem uma mensagem, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na Bíblia, nós refletimos sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, né? Porque a Bíblia ela vai de encontro a nós,
ela vem de encontro àquilo que nós fazemos. Então, quando nós lemos, nós paramos para pensar e falar: nossa, isso que eu estou fazendo é errado, isso que eu estou fazendo não é certo. E sim, a palavra de Deus, ela transforma, porque traz essa reflexão e traz essa mudança nas nossas vidas. E também na vida do próximo, porque às vezes alguém vem, nos procura pedindo uma palavra, pedindo algum conforto, e nós ministramos a palavra de Deus ao coração dessa pessoa. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder, um poder que nenhum outro livro venha ter. Somente a palavra de Deus, né? Vou fazer agora a leitura aqui da introdução, tá bom? A introdução, ela diz assim: a Bíblia é de origem divina e seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João 17, versículo 3. Por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz e transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Então, aqui na introdução, né, ela vem aqui nos dar uma perspectiva do que a lição vai falar hoje, né? Que o autor da Bíblia é Deus, ela tem uma origem divina, né? Porque ela vem de Deus, e é por esse motivo, como nós tínhamos falado antes, que ela consegue trazer uma mensagem que muda e transforma as nossas vidas, né? Aqui vem destacar na lição Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, te convido aí a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, tá bom? No livro de Romanos, vamos ver o que está escrito aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos, ele vem aqui dizer, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Então, a gente não pode se conformar com esse mundo, com as coisas que aqui estão, mas sim temos que nos renovar, nos transformar pela renovação da nossa mente. E aí, nós vamos aqui para o primeiro tópico, que diz assim: a Bíblia é a palavra viva de Deus. E aí o subtópico 1 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, ele faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus 4:11. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Pedro, capítulo 1, versículo 23. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus e jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Então, aqui nesse subtópico, ele vem nos enfatizar, né, que os israelitas eles não entraram na terra prometida por causa da desobediência. E da mesma forma pode acontecer conosco. Se nós não obedecermos a Deus, a sua palavra, aos seus ensinos, nós não vamos entrar na terra prometida. Qual que é a terra prometida? O céu, a nova Jerusalém. Então, que venhamos buscar sempre caminhar de acordo com o que Deus quer para as nossas vidas. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Hebreus 4:11. Já tem aqui na revista, né? Se você está sem revista, você abre na Bíblia. Mas já tem aqui na revista, Hebreus 4:11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, né? É que os israelitas, eles negligenciaram a palavra de Deus, eles negaram a palavra de Deus. E o que seria, se a gente fizer uma reflexão trazendo hoje, o que seria negar a palavra de Deus? Seria nós negarmos tudo aquilo que o Senhor ele nos ensinou, seria negar os princípios cristãos, seria negar a palavra de Deus, a mensagem verdadeira.
quando nós vamos aí ao encontro e concordamos com as coisas do mundo, né, com as coisas aí fora, nós estamos negando a palavra de Deus, né? Quantas pessoas, para poder ir de acordo com a moda e de acordo com o ritmo, né, acabam se apoiando nas coisas que Deus não se agrada, né? E isso é você negar a palavra de Deus. Então, isso é um ato de desobediência, né? Que os versículos que se destacam aqui, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, e ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que a enviei. Amém? Então, vem dizer aqui, né, que sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos gerados novamente, nós nascemos de novo, né, pela semente incorruptível, né, e que nós devemos viver na palavra de Deus, permanecer. Isaías disse, né? Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é mensagem, ela é viva, né? Aquilo que você transmite para alguém, isso causa um efeito. Imagina a gente transmitir a palavra de Deus, que efeito maravilhoso isso traz na vida de alguém e também na nossa vida, né? É um retorno, né? Um retorno de bênção. Então, essa é a mensagem que esse primeiro tópico ele vem nos trazer. Agora nós vamos para o subtópico 2, que diz assim: a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação do Espírito. Efésios 6:17. Assim a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter, ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Gálatas 5:17. Então, assim, esse subtópico ele vem falar de como a palavra de Deus ela é uma espada penetrante, né? Porque ela vai até o profundo do nosso ser, né? Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos precisando de uma mensagem, nós vamos abrir ali, aquela palavra entra na nossa vida de uma forma que nós falamos, nossa, meu Deus, era isso mesmo. Então, a palavra de Deus ela é afiada, ela vai lá no íntimo do nosso ser, ela fala conosco. É como eu disse, a palavra ela fala, como essa palavra ela transforma, como essa palavra ela muda. Por quê? Porque ela confronta. Quando nós abrimos a Bíblia fala para você o seu erro, ela expõe, né, aquilo que nós estamos fazendo. Ela nos traz a refletir sobre isso. Então, a palavra de Deus ela é uma espada, ela entra, né, no profundo do nosso ser, fala conosco fortemente. Por que muitas pessoas não aceitam, né, os mandamentos de Deus? Porque vai de encontro àquilo que elas estão fazendo, né? A palavra de Deus ela diz para você o certo, o errado. E aí muitas pessoas não aceitam. Por quê? Porque está indo de encontro com as atitudes que elas estão tomando. Então a palavra de Deus ela tem esse poder de revelar o nosso caráter, de mostrar os nossos erros, de mostrar as nossas falhas. É como uma espada de 2 gumes, afiada mesmo, né?
que rasga mesmo, que entra, que mostra, que revela. Então, esse é o poder da palavra de Deus. E lendo aqui a revista, a gente vai ver 2 capítulos que se destacam. Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Gálatas 5,17, que diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. Então, Efésios ele vem dizer: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Gálatas ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, a carne e o Espírito, elas nunca vão ter a mesma vontade, né? Um exemplo é uma situação. Uma hora o seu espírito ele sabe que você precisa orar, ele deseja que você ore, mas a sua carne pede descanso. Eu preciso dormir. O espírito não, você precisa orar, você precisa buscar. O espírito ele diz, você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler, e a carne ela pede distrações, ela pede outras coisas. A carne e o espírito nunca vão ter a mesma vontade. Mas é como diz aquele ditado: quem vai vencer? Aquele que for mais alimentado. O que nós estamos alimentando mais? Nós estamos alimentando mais o nosso espírito ou nós estamos alimentando mais a nossa carne? Então, esse subtópico ele também vem trazer essa reflexão para as nossas vidas, né? Vamos lá para o subtópico 3. O 3... ele diz assim: a palavra de Deus ela é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus, e toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Hebreus 3:12, 13. A primeira pergunta que a gente faz quando a gente lê o subtópico 3, o que é discernimento? O que é discernir? E é agora que nós vamos para o dicionário. No dicionário diz assim: significado de discernir: perceber claramente algo, diferenças, etc., distinguir, diferenciar, discriminar, formar o juízo, apreciar, julgar e avaliar. Então, a palavra de Deus ela tem esse poder do discernimento, de separar o certo do errado. Tem esse poder de julgar a situação, avaliar a situação, formar um juízo e aí sim decidir se aquilo está certo, se aquilo está errado. Onde que nós encaixamos esses exemplos? Né? As situações da nossa vida, né? A Bíblia ela tem todo esse preparo de moral, né? As leis que nós temos hoje vieram originadas da Bíblia, né? Dos mandamentos ali de Moisés, que o Senhor o direcionou, né? Que o Senhor Deus instituiu. Então a Bíblia ela tem esse poder de discernir, né? Então muitas vezes as pessoas se encontram em situações: o que está acontecendo no meu casamento? Que atitude eu tomo com a minha família, com os meus filhos? Pode abrir a palavra do Senhor, ela vai te dar uma orientação, ela vai te dar uma direção. Porque na Bíblia fala sobre todas essas situações, né? Muitas vezes as pessoas questionam: olha, será que essa profecia ela veio de Deus? Será que essa palavra é de Deus? Será que essa igreja que eu estou, ela está seguindo conforme os mandamentos do Senhor? A Bíblia ela tem o poder para te dar esse discernimento, para dizer se aquilo é certo, se aquilo é errado. Basta você ler,
Muitas pessoas tiram a palavra de Deus do contexto para adequar aquilo que elas querem. Mas quando você lê a palavra de Deus com calma e você lê item por item, você vai saber se aquilo provém de Deus ou se não provém. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de julgar, ela tem o poder de discernir, de mostrar se está errado ou se está certo. E aí, depois do subtópico 3, nós vamos ver aqui tópico 2, que diz assim: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, agora nós vamos para o tópico 2. Tópico 2 diz assim: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Primeira coisa, né? O que é anular? O que é o significado de anular? Né? A Bíblia anula os conselhos do mundo. Significado de anular: tornar-se nulo ou sem efeito, aniquilar, invalidar-se. Então, quando o título diz aqui para nós, a Bíblia anula os conselhos do mundo, a Bíblia torna sem efeito os conselhos do mundo. A Bíblia cancela os conselhos do mundo. E aí, o primeiro tópico, ele vem dizer assim: as armas da nossa milícia. O que é milícia? E aí nós vamos para o dicionário, né? Significado de milícia: arte e prática de guerra. Então, as armas da nossa guerra, né? Aí vem dizer assim: Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Coríntios 10, 4a. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Efésios 6, 12. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Efésios 6, do 13 ao 18. Vemos aqui o primeiro tópico, ele vem nos enfatizar que a nossa arma não é carnal. Não é com os nossos próprios esforços que nós vamos conseguir vencer as dificuldades. Que vem dizer aqui, né? Que não é com subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. O nosso poderio de ataque não é carnal. As nossas armas são poderosas em Deus. E aí a gente coloca alguns exemplos, né? Se uma pessoa ela te afronta, se uma pessoa ela te persegue, não é você fazendo da mesma forma que você vai conseguir vencer essa situação. Se você se encontra em algum conflito, não é rebatendo que você vai conseguir isso, não. É através da oração, né? O próprio Jesus ele nos ensinou que não se paga mal com mal, né? A gente paga o mal com o bem. Então, as nossas armas não é as armas normais, não é através da nossa fala, não é através de briga, não é através de nada disso que a gente vai conseguir vencer as obras do maligno. É somente através da palavra, através da oração, através da busca no Senhor Jesus, porque Ele nos dá a direção correta, né? E agora nós vamos para o subtópico 2, que diz assim: a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, o mundo está no maligno, né? 1 João, capítulo 5, versículo 19. O líder das forças do mal é o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito, a vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. 2 Tessalonicenses 2,
versículo 9 ao 11. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Judas, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Então, primeiro, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, né? 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quando nós observamos aqui o subtópico 2, ele vem nos falar sobre a destruição das fortalezas do mal, né? E quais são essas fortalezas? Aí vem aqui dizer, né, que por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus, se opondo aos valores cristãos. Como é que ele constrói essa fortaleza do mal, né? Disseminando o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Então, tudo isso que nós vemos hoje, que vai contra todos os princípios de Deus, né? As pessoas lutando aí pela legalização do aborto, lutando contra a família tradicional, contra tudo isso. Quando nós vemos tudo isso, são o quê? As fortalezas do mal que vêm se levantando. Então, como é que nós vamos vencer? Através da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Então, não é através de briga, não é através de ofensas, não é através de nada disso que nós vamos destruir as fortalezas do mal. É através da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que anula, que é a palavra de Deus que confronta. E ainda diz aqui, né, que é com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Quando nós lemos aqui, Judas, capítulo 1, versículo 21 ao 23, diz assim: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam a outros, salvem-nos, arrebatando-nos do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então Judas, ele já nos dá essa resposta, né? Ele já nos dá esse conselho. Como é que nós vamos vencer as forças do mal? Mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. Então, primeiramente, nós temos que nos manter no amor de Deus, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Depois, nós temos que ter compaixão daqueles que duvidam. Então, todos aqueles que duvidam da palavra de Deus, todos aqueles que se opõem, nós não temos que ter ódio. Nós temos que ter compaixão. E ele ainda diz: a outros, salvem-nos, arrebatamos do fogo. Então, nós temos que ter como missão levar a palavra de Deus para essas pessoas que desconhecem o verdadeiro evangelho, né? Que desconhecem o verdadeiro amor. Então, nós temos que levar a palavra de Deus. E a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, nós não podemos deixar nos influenciar, né? Nós temos que detestar o pecado, né? Mas temos que levar a palavra de Deus com amor, com graça, porque dessa forma nós vamos destruir as fortalezas do mal. E aí o subtópico 3, ele vem dizer assim: a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos, são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas
é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. João 8, versículo 32. O que seriam esses falsos argumentos, né? Que fala aqui a destruição dos falsos argumentos. O que seriam esses falsos argumentos? São as ideologias anticristãs. Então, tudo aquilo que é levantado ante o que Deus nos ensinou, ante a palavra, isso são ideologias anticristãs, são os falsos argumentos, né? E aí nós vamos ver que aqui vem colocar algumas dessas ideologias, vem colocar aqui o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Agora, o que é o ateísmo? E agora vamos de novo para o nosso dicionário. O ateísmo, ele representa a negação categórica da existência de divindades e entidades sobrenaturais, ou seja, da presença de Deus ou de outros deuses no universo. O ateísmo não é uma religião, pois não se baseia nos preceitos básicos das doutrinas religiosas, como a crença em um ser superior, a prática de rituais ou de outras regras doutrinais, por exemplo. O ateísmo consiste numa visão e posição filosófica sobre a vida. E o que é relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. A relativização é a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas e que não há necessariamente um certo ou um errado. E o que é o secularismo? Doutrina segundo a qual devem ser excluídos da educação pública e de outros assuntos estatais elementos religiosos. O secularismo é o conceito que se refere à distinção entre as organizações do governo e os encarregados para representar o Estado a partir de organizações religiosas. Pode-se dizer que o secularismo defende o exercício de uma função ou aprendizado sem vínculo com o ensinamento religioso. E o marxismo? O marxismo é um sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a emancipação da humanidade numa sociedade sem classes e igualitária. E o que seriam heresias? Ofensas ou desrespeitam a religião, doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela Igreja. E o sofisma? O sofisma é um pensamento que procura induzir ao erro, apresentado com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com intenção de enganar. Então, primeira coisa que nós vemos, né? Que essas ideologias, elas são levantadas para beneficiar o próprio ser humano, né? Porque as pessoas levantam ideologias que beneficiem aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas acreditam ser por certo, né? E isso vai contra os princípios de Deus, né? Vai contra os princípios da Bíblia, contra as ideologias cristãs, né? Vamos ler aqui em João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32, nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como é que nós não vamos ser enganados, né? Como é que nós não vamos nos levar por essas ideologias? Através da palavra, porque vem dizer aqui, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, né? Então, isso são sofismas, são pensamentos que procuram induzir ao erro, apresentado com aparente lógica e sentido. Então, eles apresentam ideias que parecem ser corretas, que se você não parar para pensar, não parar para analisar, não conferir na palavra se aquilo é, se aquilo não é, você pode ser enganado, né? E como é que a gente não se deixa enganar? Conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? E agora nós vamos para o subtópico 4, que diz assim, a destruição de toda altivez. Primeiramente, o que é altivez, né? Altivez é característica de alguém que é altivo, que tem amor próprio, que considera-se superior, orgulhoso. Pode também estar relacionado com um comportamento que denota arrogância ou soberba. E aí esse subtópico ele diz assim para nós:
O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 10:5. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus, 2 Timóteo 3:8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus, 2 Coríntios 4, do versículo 2 ao versículo 4. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Então, o que o subtópico 4 ele vem nos dizer? Sobre a destruição de toda altivez, que Deus não se agrada de pessoas orgulhosas, de pessoas que se sentem superior aos outros. Acredito que ninguém gosta, né, de uma pessoa que se sente melhor que o outro, que se sente superior, porque o orgulhoso ele não aceita conselhos, o orgulhoso ele não quer que alguém mostre os seus erros. Então, ser altivo, ser orgulhoso não é uma coisa correta, não é uma coisa certa, não é algo que provém de Deus. E aí vem dizer que altivez também se refere a toda conduta que serve de oposição à fé em Deus. E está incluso rebeldia, orgulho, jactância. O que é jactância? Jactância é vaidade, orgulho, arrogância, né? Então, tudo isso vai contra a palavra de Deus, né? Porque, vamos dar um exemplo. Lúcifer, Deus tirou ele do céu por quê? Por causa do seu orgulho, porque ele queria ser maior que Deus, né? Porque ele queria ser superior aos outros. Por isso que ele saiu do céu. Deus tirou ele do céu por causa disso. Isso pode ser um impedimento de Deus na sua vida, né? Como nós falamos aqui no início da revista, né? Nós não podemos ser como os israelitas, que por causa da desobediência não entraram no repouso, não entraram na terra prometida. E se eu e você almejamos entrar na terra prometida, vamos ser obedientes a Deus, né? Rebeldia, desobediência, altivez, tudo isso não impede somente de eu ou você entrar no céu, mas também impede de você crescer na sua vida, né? Porque a pessoa que é rebelde, ela não aceita conselhos, ela não sabe se humilhar, ela não sabe ser humilde. A pessoa que é orgulhosa, que é rebelde, que é desobediente, ela não sabe ouvir conselhos, né? Porque conselhos são bons. É bom quando alguém diz para mim ou para você que nós estamos errando nisso ou naquilo, para que a gente venha melhorar e trabalhar o quê? A nossa humildade, porque não tem como nós sermos cristãos e não sermos humildes, né? A humildade tem que fazer parte da nossa vida, né? E aí nós vamos para o último tópico, que é o tópico 3, que diz: a Bíblia nos torna humildes, né? Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4,7, e ainda humilhai-vos perante o Senhor, Tiago 4,10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Tiago 4, versículo 8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal diabólica, Tiago 3,15, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Então, como nós estávamos falando, é necessário que nós sejamos humildes. Deus aborrece a soberba, né? O que é humildade? Muitas pessoas confundem humildade com simplicidade. A humildade, ela está nas suas atitudes. A simplicidade, ela vai estar aonde? Na sua aparência, né? Então, o que é humildade? Qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba.
E simplicidade é aquilo que não é complicado, que é simples, natural. Este substantivo também pode representar a qualidade de quem é franco, sincero, puro ou inocente. E a soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade, de autoconfiança exagerada, né? Então, quando a pessoa é soberbo, ela se sente superior, ela acha que não precisa de ninguém, né? Ela é dependente de si mesmo. E nós não somos dependentes de nós mesmos, nós dependemos de quem? De Deus. Nós temos que lembrar que nós dependemos do Senhor Jesus, né? Que vem dizer aqui, né, que nós devemos sujeitar-se, humilhar-se, obedecer ao Todo-Poderoso, né? Então, se nós, com as pessoas aqui na Terra, se com os nossos próximos, com as pessoas que a gente convive, a gente não consegue ser humilde, imagina perante Deus, não é? Então, nós temos que trabalhar a nossa humildade. Aí vem dizer aqui, em João 13, versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. No subtópico 2, diz assim: Cristo é o nosso exemplo de humildade. Então, como é que nós fazemos para trabalhar a humildade? Como é que eu faço para ser humilde? Vamos estudar a palavra, vamos ler a Bíblia, porque Cristo foi humilde. Ele é o maior exemplo para nós. O subtópico 2, ele diz assim, que a Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 e 7. Ele deixou a sua glória, João 17, versículo 5, humilhou para se submeter à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2, versículo 8. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos, João 13, 14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver, João 13, 15. Esse é o padrão de conduta para os cristãos, Filipenses 2,5. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece a palavra e imita os passos de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Então, quais foram os exemplos de humildade que Jesus veio nos trazer? Ele não quis ser igual a Deus, ele deixou a sua glória e ele lavou os pés dos apóstolos. Então, mesmo ele sabendo que ele era líder dos apóstolos, mesmo que ele sabendo que ele era conhecido como mestre, né? Ele foi e lavou os pés dos apóstolos, demonstrando humildade, demonstrando que para ele todos eram iguais e que nós devemos aprender a servir uns aos outros, né? Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus nunca fez acepção de pessoas. E é isso que nós temos que ter como exemplo. O nosso mestre Jesus é o maior exemplo para que nós venhamos trabalhar a humildade, venhamos trabalhar o nosso caráter de cristão. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não consegue imitar Cristo? Imite a mim, o apóstolo Paulo disse. Por quê? Porque ele buscava, né, ser igual ao mestre, igual a Cristo. Lógico que 100% nós não vamos conseguir, mas pelo menos vamos pegar os aprendizados de Jesus, vamos pegar o seu exemplo de humildade, de não fazer acepção de ninguém, de saber que somos servos, né? E maior ainda, servos de Deus, né? Vamos ser obedientes à palavra, obedientes ao que Deus quer para nossas vidas. E aí nós vamos ler aqui, no subtópico 3, que diz assim: a humildade, ela é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade, Mateus 18, versículo 4. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fostes chamados, Efésios 4:1, e enfatiza a necessidade da prática da humildade, Efésios 4, versículo 2. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Uma coisa muito interessante, a pessoa que é humilde, ela nunca diz que ela é humilde. Ah, eu sou humilde, eu sou... Não, a pessoa que é humilde, ela mostra pelas atitudes dela. E aí vem, e o apóstolo Paulo, ele diz
que significa se comportar com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Então, a pessoa humilde, ela sabe quando ela erra. E até quando ela não erra, ela vai e pede perdão, ela pede desculpas. Então, é você reconhecer os seus próprios erros, reconhecer quando você erra, reconhecer suas próprias falhas. Aí vem dizer, todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas 5,16, ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Então, se você não é humilde, sinto muito em te dizer, mas você ainda não foi transformado pelo Espírito. Gálatas, ele vem nos dizer, né? E para concluir, a conclusão diz assim, o Altíssimo, ele não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então, assim, para concluir, que nós venhamos ser obedientes ao Senhor, que nós não venhamos ser rebeldes, que nós venhamos buscar imitar a Jesus, trabalhar a humildade, né, dentro de nós, orar ao Senhor para que a gente não venha a ser enganado por essas ideologias que vêm se levantando cada vez mais, né? E venhamos ter sede, vontade cada vez mais de estudar e aprender da palavra do mestre, né? Em nome de Jesus. Deixa eu abrir aqui e ficar mais bonitinho. Tá bom? Quero agradecer por você que resolveu parar o seu tempinho, estudar aí comigo, aprender um pouco também da palavra de Deus, porque essa revista ela tá muito edificante. Quero aproveitar e pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, clica aí, se inscreve, do ladinho tem um sininho, e você ativa o sininho e sempre que eu postar um vídeo você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Então não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, dá um like aí no vídeo. Se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar a sua experiência de estudar um pouco essa lição que você tá achando da revista, deixa aí nos comentários, tá bom?